Mais um domingo de futebol no Brasileirão chega a seu fim. Faltam umas 2 rodadas até a Copa do Mundo. Teve jogador que brilhou diante de Carlo Ancelotti e teve outro que brilhou, mas sempre arrumando confusão. Longe dos holofotes do futebol, sempre arrumando confusão. Neymar e Pedro, estão na balança em locais diferentes, principalmente sob os olhares de Carlo Ancelotti. Teve o Botafogo fazendo valer a freguesia do Corinthians, vencendo aqui no Rio de Janeiro, subindo na tabela, e o Corinthians voltando para a zona de rebaixamento. E, claro, teve Palmeiras secando o Flamengo, estava tudo dando certo, mas o Flamengo, no finalzinho do jogo, ali faltando 10 minutos para o jogo, conseguiu empatar e manter. Ficou tudo como antes no Campeonato Brasileiro, a vantagem do Palmeiras de 5 pontos, com um jogo a mais, tendo Flamengo e Palmeiras sábado no Maracanã. Olha que rodada será a rodada que vem. Muitos clássicos, confrontos Rio-São Paulo, enfim. Falar do Brasileirão que tem o Palmeiras ainda como líder. Se o Flamengo tivesse vencido o Atlético Paranaense, o Flamengo poderia inclusive assumir a liderança na próxima rodada com uma vitória sobre o Palmeiras. Palmeiras que vem de 3 tropeços seguidos, o Flamengo também vem de 3 tropeços seguidos, vem de eliminação na Copa do Brasil, então a situação do Flamengo também não está legal, não está vivendo um bom clima. Mas pelo menos um empate com o Atlético Paranaense, o Pedro conseguiu fazer um gol, choradinho, mas para Carlo Ancelotti ver, Depois do Danilo do Botafogo, que no jogo contra o Racing fez um e dedicou a presença do treinador, o Pedro também fez a sua dedicatória e o empate do Flamengo foi melhor do que a derrota, Afinal de contas, não fica 6 pontos atrás, que dependendo do saldo, o Palmeiras poderia continuar na liderança, mesmo que o Flamengo vencesse o jogo a menos e mesmo que o Flamengo vencesse o confronto direto contra o Palmeiras no sábado que vem. Com o empate, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Palmeiras para poder tirar essa diferença nesse jogo que só vai ser depois da Copa do Mundo. Mas é claro, o Flamengo fica na esperança de, quem sabe, o Palmeiras tropeçar também na última rodada antes da Copa. O Flamengo precisa fazer a parte dele e não vem fazendo. O Atlético Paranaense poderia ter matado o jogo, Viveiros num lance só, perdeu 3 gols seguidamente e o Flamengo na sequência acabou empatando com o Pedro. Resultado que também não foi bom para o Atlético Paranaense, que estava ali chegando na 4ª colocação, estava tirando o São Paulo do 4º lugar, com um empate fica na mesma. Mas a campanha do Furacão é até melhor do que muitos imaginavam, tendo em vista que veio da Série B. Furacão e Curitiba fazendo campanhas surpreendentes. O Coxa, que fez um resultado que deveria ter feito na quinta-feira, Foi eliminado pelo Santos na Copa do Brasil dentro do Couto Pereira. E agora, no jogo Santos e Curitiba, dentro do gramado do Santos, 3-0, impiedosos 3-0. Breno Lopes brilhou e Neymar só apareceu para mostrar a súmula com um erro na substituição. Tem sido assim, Neymar aparece envolvido em briga com Robinho Júnior, briga com a arbitragem, é súmula. Enfim, será que amanhã vai para a Copa do Mundo? Vamos ver, Vamos ver. Pela bola, não vai. De repente, por outros motivos, pode até ir. Mas chama muito atenção pelo espetáculo fora das 4 linhas. E o Coxa, foi eliminado pelo Santos, mas quando o assunto é Campeonato Brasileiro, fora de casa, o Coxa dá muito trabalho. Se recuperou no Brasileirão, vinha tropeçando dentro de casa, agora venceu bem o Santos por 3-0 na abertura do Domingão, que teve também como ponto alto a vitória do Botafogo sobre o Corinthians. O Fogão deu uma escaladinha na tabela, sai da parte de baixo, vai para a parte de cima, chegou a ficar na 8ª colocação antes do jogo Bragantino e Vitória, E o Botafogo venceu o Corinthians, venceu bem, jogou com raça, não sentiu a falta do Danilo, que não jogou devido a essa situação aí de seleção brasileira, falou que estava sem cabeça para jogar, o foco era outro, na convocação, beleza? Franklin Carvalho tirou
e o Botafogo brilhou. Quem brilhou mesmo foi o Arthur Cabral, né? Se o Ancelotti estivesse no Nilton Santos, ele levaria o Cabral. O Cabral jogou muito, fez 2 belíssimos gols, um de oportunismo, e o Botafogo venceu merecidamente o Corinthians, que com o dinizismo é muito bom nas Copas. Mas quando o assunto é Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, o dinizismo tem uma paixão pela zona de rebaixamento. Mal saiu, Corinthians já voltou. E olha que vinha de boa vitória sobre o São Paulo no Clássico, classificação tranquila na Copa do Brasil. Mal saiu, já voltou para o Z4. Esse é o time do Diniz que adora um Z4 em pontos corridos, né? Bom, teve a vitória do Botafogo, como eu falei, o Botafogo está vindo para 8º, dá uma recuada para 9º, porque o Red Bull Bragantino venceu o Vitória por 2-0 jogando em Bragança Paulista. O Vitória que estava embalado, agora deu uma arrefecida aí no ânimo, né? Perdendo para o Bragantino passa à frente do Botafogo, já começa a olhar para as primeiras posições, começa a olhar ali para pré-Libertadores, G4, mas esse time do Bragantino é aquilo, né? Uma água de salsicha danada, quando você pensa que vai, não vai. Quando você pensa que está morto, ele vem, renasce, ressurge, Red Bull Bragantino. Falando em morto e ressurge, né? O confronto do Z4 teve Chapecoense e Remo. Os dois animados, né? Pelas classificações na Copa do Brasil. No meio de semana, Chape e Remo conseguiram classificação para as oitavas, mas no Campeonato Brasileiro a realidade é o Z4. O empate vinha sendo aquele resultado para botar os dois, né, ali chafurdados no lamaçal da zona de rebaixamento. Mas no fim do jogo, o Remo confirmou sua boa fase, chegou aos 15 pontos, deixa a vice-lanterna com o Mirassol, que perdeu para o Galo, e fica a 3 pontos do Corinthians. 3 pontos de sonhar em deixar a zona de rebaixamento. Remo fora de casa vem conseguindo pontos importantes, hein? Já havia vencido o Botafogo e agora venceu a Chapecoense. O Campeonato Brasileiro é isso. Palmeiras, Flamengo e Fluminense, todo mundo, Remo, Mirassol e Chapecoense. Nesse momento, Corinthians na zona de rebaixamento, o Bahia tropeçou no Grêmio dentro de casa, então o Grêmio saiu com o pontinho conquistado na Bahia e o Bahia vai só caindo. Estava no G4, passou para o G5, G6, agora está caindo até quando, hein? Será que o Rogério Ceni consegue resistir a tanta pressão no comando do Bahia? O clima não está legal, não. Fico por aqui com um resumão do domingo no Dois Toques, a Casa do Futebol.